Meus amados e amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Graças a Deus estamos aqui, mais uma lição, mais um trimestre, né? Iniciando mais um trimestre, terceiro trimestre aqui da lição. Uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vocês me desculpem, né? Tá gravando de última hora, porque faz uns 10 dias que peguei uma virose, muita tosse, febre também. Dor no corpo, mas graças a Deus não estou bom, mas estou melhorando, então louvo a Deus por tudo isso. Então, mas mesmo essas doenças, essas enfermidades vêm para nós aprendermos que nós não somos nada sem Deus, né? Deus é que nos sustenta. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter saúde, a gente pode ter qualquer coisa, pode ter influência, pode ter qualquer coisa que o mundo pode vir a oferecer. Mas mesmo assim, nós somos 100% dependentes de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, uma lição muito boa, a lição 2, onde fala sobre a sutileza da banalização da graça, certo? O nosso textuário diz o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, lá em Efésios 2:8. A nossa verdade prática diz o seguinte, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A nossa lição ela se divide em alguns capítulos. O primeiro capítulo fala sobre compreendendo a graça. O segundo, a graça no contexto bíblico, certo? O terceiro fala sobre a graça no contexto da reforma. E quarto, a graça no contexto contemporâneo. Então, uma lição boa, né, para nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós já estudamos aqui na lição passada sobre o significado da palavra sutileza, né? E a palavra sutileza, ela significa algo delicado, certo? Assim como desde a antiguidade, até décadas atrás, até nos nossos dias, o diabo ele tem se utilizado de violências, né, mais em anos anteriores, séculos, milênios atrás, era mais a época da violência, né, de guerras, tudinho, principalmente para confrontar o povo de Deus, certo? E a Bíblia, nós sabemos através da Bíblia que a nossa guerra não é contra nem sangue, nem carne, mas contra como é que eu posso dizer, as potestades malignas, certo? Então as armas do cristão é a oração, é a fé, é a palavra, é o perdão, é a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros, é o amor. Então essa é as armas que nós devemos, né, para combater o nosso inimigo. E o inimigo, claro que a Bíblia diz que ele só vem para matar, roubar e destruir. Então ele tem se utilizado, claro que a partir do momento que aqui os tempos vai mudando as leis, tudinho. Mesmo assim o diabo ele não deixa de atacar a igreja, o povo de Deus e também a humanidade em geral, né? Nós sabemos que muitos já servem ao diabo faz tempo, fazendo a vontade do diabo, mas nós que somos a igreja de Cristo, nós sabemos que o diabo tem se utilizado de coisas, muitas vezes, de sutilezas, né? As artimanhas, através da sutileza de Satanás, como pensamentos, como leis que são aprovadas. Então tudo isso nós temos que combater, certo? Para nós nos referirmos à palavra de Deus, certo? A palavra banalizar, certo? A palavra banalizar significa ação ou efeito de banalizar, certo? De tornar banal, certo? E essa palavra aqui, tornar banal, significa tornar comum, certo? Tornar comum. Até coloquei aqui, olha. Banalização significa tirar o real valor, certo? Tirar o real valor, certo? Então isso é a tradução de banalizar, certo? Então banalizar, ação ou efeito de banalizar, de tornar banal, e tornar banal significa tornar comum, ou seja, tirar o real valor, querer tirar o valor de alguma coisa, certo? A palavra graça significa favor imerecido, certo? Não é uma dádiva, é um presente, certo? Um presente de Deus para a humanidade para alcançarmos a salvação, certo? Para alcançarmos a salvação.
Veja o que eu coloquei aqui, olha. Não se pode, certo? Não se pode comprar a salvação, certo? Nós não podemos comprar a salvação. Porém, olha aí, porém tudo se tem um preço. O preço da salvação foi a morte da cruz, a morte de Cristo da cruz, certo? Então nós vemos que teve essa morte de Cristo na cruz, onde nós vemos aqui que foi um alto preço, né? Um preço de sangue, um preço que onde Cristo ele se entrega para ser morto ali por nós, que nós éramos pecadores, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E a humanidade, de uma forma geral, é mentirosa, é perversa. Nós somos propícios ao erro, ao pecado, a desagradar a Deus. Mas nós vemos aqui que esse preço aqui, certo? Esse preço aqui foi pago lá na cruz através da morte de Cristo, né? E foi um alto, certo? Um alto preço. Um alto preço. E foi um alto preço, né, onde Cristo pagou ali por nós, certo? Veja que interessante. A palavra graça, certo, no Antigo Testamento, significa vem do hebraico que significa favor, favor imerecido de um superior, certo? De um superior ao seu subalterno. Esse subalterno pode ser traduzido como subordinado. Em relação de Deus e ao homem, essa palavra aqui né, que é a mesma daqui, é demonstrado por meio das bênçãos temporais, certo? Pelas bênçãos temporais que Deus dá à humanidade, né? Espirituais que Deus dá à igreja, certo? Ao povo de Deus, e livramentos que Deus dá também à igreja também, e muitos também que mesmo não sendo cristão, Deus dá livramento pela sua infinita misericórdia. Vamos ler aqui no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, certo? No livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 2, diz o seguinte: olha, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça. Essa graça aqui, no caso, essa palavra no hebraico. No deserto, e Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Então fala aqui que o povo, através de Deus, encontrou a graça, certo? Vamos lá, meus irmãos. Essa palavra aqui, excede, né, significa benevolência, certo? Benevolência. No hebraico ainda, certo? Ela expressa entre as pessoas que estão relacionadas em alianças, certo? Em alianças que Deus entrou com o seu povo. Nós podemos ver aqui em 2 Samuel 7,15. 2 Samuel 7,15, que diz o seguinte, olha, mas a minha benignidade, certo? Benevolência também pode ser traduzido como benignidade, certo? Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, excede significa benevolência. No caso, essa era a benevolência que Deus estava dando a Davi, certo? Ao rei Davi. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem te tirei diante de ti. Então fala aqui, no caso da misericórdia de Deus, da benevolência, né, ou da benignidade de Deus para com o ser humano. No caso daqui, para com Davi. Certo? Vamos lá. Já no grego, no Novo Testamento, a palavra charis no grego, certo? Charis no grego era usada quanto a um favor. Também significa gratidão. Olha aí. Então a palavra charis era utilizada quando se fazia um favor a alguém,
mas significando com a gratidão. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Diz o seguinte, olha: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Fala aqui que Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós. Então isso aqui tem a ver também com gratidão, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui que nós devemos ser gratos, né? Nós devemos demonstrar a charez para Deus, né? Que também pode ser traduzido que na verdade é um favor, que foi um favor que Deus fez por nós ao morrer na cruz. A Bíblia diz que ele se fez pobre por nós, certo? E também pode significar também, no caso, gratidão. E essa graça, olha aqui, essa graça ela é gratuita, certo? Porém, eu costumo dizer que tudo tem um preço, certo? Mas ela é oferecida para nós de forma gratuita. Agora, para que essa graça venha ter, né, efeito sobre a nossa vida, aí nós temos que entrar com a nossa parte. E que parte é essa? É a parte da obediência, de ser grato a Deus, de ser grato, de fazer o favor ao próximo, não é isso? Porque a salvação ela foi comprada na cruz. Mas existe um preço que nós temos que pagar também. No caso, o preço da obediência, de renegar as coisas mundanas. Então tudo isso também tem um preço, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a graça de Deus, ela nos capacita, certo? Ao quanto servirmos a Deus. Ela nos fortalece como cristãos, certo? Como servos de Deus. E controla as fases da vida, certo? Ela controla as fases da vida, certo? A graça, certo? Olha aqui. A graça, em sua mais completa definição, nós vimos aqui que a graça é o amor de Deus. Cristo simboliza a graça de Deus, mas a graça de Deus, em sua maior definição, é o favor imerecido, certo? O favor imerecido de Deus oferecendo salvação a todos. A salvação é para todos, porém, muitos não dão ouvidos à palavra de Deus. Já que a graça ela vem de Deus, então nada mais do que afirmar que a graça tem origem no céu, certo? Vamos ler aqui Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte, olha: como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer. Então, nós não somos justos, né? Nós somos gratos, nós somos salvos pela graça de Deus, e a graça é um favor imerecido, certo? É um favor imerecido. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Já iremos iniciar a parte 2 desse capítulo. Paz do Senhor. Vamos agora voltando aqui na parte 2 aqui da lição. Nós vemos que vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ler aqui o livro de Romanos. Livro de Romanos capítulo 5, certo? Versículo 12. Diz o seguinte, veja. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, certo? Pelo pecado a morte, certo? A morte era consequência do pecado, certo? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então todos nós estamos destituídos da glória de Deus, como diz a própria Bíblia, certo? Então nós vemos aqui que o pecado entra por Adão, certo? Através de Adão e Eva ali, eles pecam contra Deus. Então Adão e Eva eles foram responsabilizados por pecar, certo? Assim o pecado se alastrou, certo? Ou seja, então a Bíblia diz que Deus ele é justiça. Então a justiça ela exige punição ao transgressor, certo? Como já foi lido aqui, nós vemos que não há um justo sequer, certo? Então nós vemos que a lição fala do duplo amor de Deus. Primeiro, o duplo amor de Deus, certo? O amor de Deus
pela humanidade, certo? E pela justiça, certo? Já que Deus, ele é justiça. E Deus também, ele é amor. E nós vemos aqui que a justiça, ela exige, certo? A justiça exige uma punição ao transgressor. E todos nós somos transgressores porque todos nós pecamos contra Deus e estamos destituídos da glória de Deus. Veja aqui, se a justiça divina, certo? Ela exige uma punição, certo? Ao pecador, ao pecado. Por outro, o amor pela raça humana, ou seja, pela humanidade, fez Deus, veja que coisa gloriosa, fez Deus prover justificação pela fé daquele que morreu na cruz. Olha aí, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. Então, se a justiça ela exige uma punição, por isso que Cristo morreu na cruz, glória a Deus. Porque se a justiça exige uma punição ao transgressor, ao pecado, ao pecador, Cristo morreu na cruz para que essa morte de cruz foi o modo que Deus proveu a nossa justificação através da fé naquele que morreu na cruz, ou seja, Cristo. Então nós somos justificados, glória a Deus, pela fé naquele que morreu na cruz, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós somos justificados pela fé em Deus. Certo? Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Nós vemos aqui, olha, a lição fala sobre universalismo, né? Essa palavra aqui, universalismo, significa, né? Ele ensina que todos serão salvos, independente de credo, de religião, independente de qualquer coisa, todos serão salvos. Isso é o que prega o universalismo. Só que a graça ela é universal. Veja que há uma diferença entre universalismo e universal, né? Universal engloba todo o planeta, toda a raça humana. Então a graça ela é universal porque ela é oferecida a todos, certo? Porém, nem todos dão crédito, é uma realidade. Vamos ler aqui Tito capítulo 2. Livro de Tito. Tito capítulo 2. 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e mulheres e crianças e idosos, não é? A todos, desde que creia em Deus, certo? Então nós vemos aqui que a graça ela é universal porque é oferecida a todos, como se fosse um banquete, é oferecido a todos, mas nem todos são dignos de vir ou não querem, certo? Então essa diferença. Então a graça ela é universal, porém ela só tem fim na nossa vida quando nós recebemos Cristo e aceitamos Cristo como nosso Salvador. Vamos aqui. E o que é banalização? Nós estudamos aqui, nós vimos aqui no início da lição que banalização é tirar o real valor de algo, certo? É tirar o valor daquilo que tem um valor, certo? Então, o que é banalização da graça? Nós vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, no século XVI aconteceu a Reforma Protestante, certo? A Reforma Protestante. Certo? Por que aconteceu a Reforma Protestante? Onde Lutero, certo? Lutero, que ele era um monge alemão, ele indignado com a igreja da época, certo? Porque a igreja da época passou a vender indulgências, certo? Aqueles que comprassem indulgências alcançariam a salvação, segundo o que era ensinado ali naquela época, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, né? Nós vemos aqui que a Praça São Pedro, lá em Roma, né, lá no Vaticano,
foi construída com a venda de indulgências, com o dinheiro adquirido com a venda de indulgências. Então, a igreja da época vendia as indulgências, prometendo salvação a quem comprasse indulgências. Certo? Então nós vemos aqui que não se pode comprar salvação. A salvação não se acha numa prateleira de farmácia, de supermercado. Não se pode chegar lá e eu quero comprar. Não é? O preço da salvação foi pago. Foi a morte de Cristo na cruz. Porém, nosso preço para obter essa salvação é crer, é obedecer àquele que morreu na cruz. Certo? Então, ou seja, nessa época aqui da venda das indulgências, nós vemos que a salvação pelas obras, certo, estava substituindo a salvação pela fé, certo? Isso é um exemplo de banalização da graça. Porque se a graça, que é um favor, que é o amor de Deus, que é através da graça que nós somos salvos, que é a salvação pela fé em Cristo, estava sendo substituída pela salvação pelas obras, certo? Com a venda de indulgências, certo? Através da Guerra Santa, você já ouviu falar sobre a Guerra Santa, né? A Guerra Santa foi quando o Papa ele reuniu pessoas de toda a Europa para quem quisesse lutar contra o árabe chamado Paladino, certo? Ele tinha conquistado ali Jerusalém, então o Papa queria juntar um grande exército. E o Papa ele prometeu que todo aquele homem que se prostrasse, que se prontificasse a lutar por Jerusalém, ele receberia, né, uma carta ali prometendo-lhe salvação, certo? Então, através da Guerra Santa, né, para que todos fossem ali lutar, eles receberiam, né, a salvação. Só que Lutero, indignado com tudo isso, com as vendas de indulgências principalmente, Lutero ele levantou a sua bandeira, mas somente pela fé. Somente pela fé. A salvação é pela fé, certo? A salvação é pela fé. Olha, a graça, olha aqui, a graça ela não aceita misturas, certo? Tem até um dos pilares ali no latim, é sola gratia, somente a graça, certo? Então, meus irmãos, aqui a lição fala sobre a graça barata, né? O evangelho sem mudanças. Nós podemos dizer aqui que a graça barata é aquela graça... Me perdoe o barulho, né? Porque está bem movimentado aqui Não consegui gravar esse vídeo, né? Porque passa muito doente, aí esse horário é bem barulhento. Então... somente o evangelho, a graça barata, você pode entender de uma forma mais simples, aquele evangelho sem mudança, né? Aquele evangelho sem mudança, porque a graça, ela controla, como já falamos aqui, ela nos capacita a obedecer a Deus, ela controla a face da nossa vida, ela nos capacita, ela nos fortalece, porém a graça barata é aquela graça que não exige nenhuma mudança, é um evangelho sem mudança, que pode viver de qualquer forma, certo? Que tudo é aceito, Deus aceita você do jeito que você é, e não é assim. Nós não podemos pegar e adaptar a graça de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos adaptar à palavra de Deus, certo? Então, meus irmãos, de uma forma mais simples, a graça barata significa aquele evangelho sem mudança. Vamos ler aqui Romanos 1,7 para finalizar essa parte. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1. Romanos 1,17 diz o seguinte, olha: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Certo, meus irmãos? Então foi isso aqui um dos requisitos que Martinho Lutero ele se prontificou, levantando a sua bandeira, somente pela fé. Não é por indulgências, não é ainda a Guerra Santa, não é por riquezas, não é por ler a Bíblia, não é pela riqueza que tem, mas sim pela graça, somente pela fé. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo. Já iremos iniciar a parte 3 aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, voltando aqui para a finalização do livro, nós vemos aqui, olha,
para nós entendermos, graça, ela sempre vai ser graça, certo? Graça sempre vai ser graça, certo? Graça, ela é graça. Finalizando aqui, a graça barata que a lição fala tem a ver com mudanismo, né? A graça, ela exige uma mudança. A partir do momento que nós somos abraçados pela graça de Deus, a graça, ela é universal, ela é oferecida para todos. Porém, nem todos querem. Nem todos querem ter um bom relacionamento com Deus, nem todos querem obedecer a Deus, trilhar nesse caminho. Nem todos querem passar pela porta estreita que leva à salvação, certo? Então, graça, ela é graça, e ponto final. E para finalizar, graça barata significa mudanismo. A graça que não transforma, né? Aquela pessoa que não teve a vida transformada, que diz que serve a Deus, diz que é cristã, mas continua com as mesmas coisas que antes de servir a Deus, né? Mentindo, roubando, matando, certo? Então tem tudo isso, certo? Então graça é graça. Graça barata tem a ver com mudanismo e aquele evangelho que não transforma, né? Aquela graça que não é transformadora. A palavra salvação, né? Olha aqui, a salvação, ela não é, certo? A salvação, ela não é por meritocracia. Meritocracia é um termo utilizado para aquele que faz por mérito. Faz por mérito, né? Que é merecedor. Certo? Então a salvação, ela não é por meritocracia, como os muitos ensinam aí, que você pode traduzir como graça barata. É aquela que eu faço por onde, que eu sou digno, né? Onde as pessoas dizem que é por mérito, né? Eu faço por merecer. Mas na verdade a salvação, a graça, não é por meritocracia, é um favor imerecido, nós não merecemos, certo? Então a salvação, ela não é por meritocracia. A graça não é por meritocracia, certo? É um favor de Deus para a humanidade. É um favor de Deus imerecido, certo? Olha aqui, a graça é o amor espontâneo de Deus. E ponto final, certo? Necessitamos da graça para a salvação, né? Pela graça sois salvos, né? Pela fé. Olha aqui, nós vemos aqui que o pecado, ele corrompeu, certo? Ele afetou a humanidade, o relacionamento com o Criador, certo? E não eliminou, certo? Então o pecado ele não eliminou, não aniquilou o nosso relacionamento para com Deus. Porém, a graça, né, a salvação de Cristo, a morte de Cristo na cruz, nós vemos que a graça, ela reatou, né? Reatou o nosso relacionamento com o Criador. Certo? Com o Criador. Com o Criador, certo? Então a graça está relacionada com a fé em Cristo. Nós podemos ver João 3,16, certo? E a graça, vamos ver aqui, João 3,16. Certo, meus irmãos? Então a graça, ela é um favor imerecido. Nós não merecemos, certo? De forma alguma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu... Não, 36, perdão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ele Deus permanece sobre ele. Fala aqui daqueles que resiste à graça de Deus. Eu botei até uma pergunta aqui. A graça, ela é resistível? E o que é que vocês acham? Eu posso resistir à graça divina, certo? E a oferta da salvação pode ser recusada? E aí, o que é que vocês acham? A graça é resistível e a oferta da salvação pode ser recusada. Nós vemos aqui que a salvação, certo? Ela é universal. Ela é oferecida a todos, certo? E a graça, no caso da graça, certo? E a salvação também ela é oferecida a todos. Porém, muitos fazem o quê? Recusam, certo? Com as suas obras, não creem em Deus. Isso é um fato, que a salvação ela é para todos, certo? Ela é oferecida de forma gratuita para todos. Porém, muitos recusam porque não creem em Deus, porque não querem vir para a luz. A Bíblia diz que muitos não vêm para a luz para que as suas obras não sejam
reprovadas, certo? Vamos ler Atos capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 51. Diz o seguinte, olha. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Então, resistir ao Espírito Santo, resistir a Deus, é resistir à graça divina. É recusar a oferta da salvação. Então, a graça ela pode ser resistida. A salvação ela pode ser recusada. Isso é um fato. Nós vemos aqui que o Evangelho ela é para todos os que creem. Certo? Lá Marcos 16, certo? Isso, ou seja, no plano da salvação, certo? Uma resposta ou uma atitude ela é exigida. Certo? Nós temos que dar uma resposta a Deus no plano da salvação. É exigido uma atitude. Que atitude é essa? Uma atitude de mudança. Certo, meus irmãos? Vamos ler aqui João 5,39. Livro de João, capítulo 5, versículo 39. Diz o seguinte, olha. Examinais as Escrituras. Está falando que devemos examinar. Porque vós podeis ter nelas a vida eterna. E são delas que de mim testificam. Amém, meus irmãos? Então essa lição fala sobre a graça, a banalização, a sutileza da banalização. Desculpe que ainda estou com a garganta um pouco inflamada. Nós vemos que a salvação, que a banalização, a sutileza da banalização da graça. Banalizar significa tirar o valor. Então, de uma forma geral, para você entender essa lição, a banalização da graça é tirar o real valor da graça, certo? Então, banalizar a graça é tirar o seu real valor, certo? É graça, favor imerecido. Imerecido, certo? Aí banalizar a graça é dizer que a graça é por meritocracia, é por mérito. Se eu fizer o bem, então eu vou ter cuidado, posso receber a graça. Se eu tiver dinheiro, eu posso ter a graça. Mas a graça é um favor imerecido, certo? Tanto a graça como a salvação não é por meritocracia, não é por méritos, certo? Isso é um amor espontâneo de Deus. Deus deu da sua graça à humanidade, certo? Agora é exigido uma atitude para aquele que recebe a graça obedecer, né? Obedecer, renegar, deixar a prostituição, deixar a mentira, deixar a impureza, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí sim a graça passará a ter uma mudança na nossa vida, certo? Mas a graça é um favor merecido. Banalizar a graça é querer tirar o valor da graça. Amém, meus irmãos? É dizer, como já foi aqui sobre o universalismo, que o universalismo prega que todos serão salvos, certo? É dizer que não precisa de Deus, é dizer que não existe Deus. Tudo isso é banalizar a graça, certo? Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham aprendido. Me perdoe por gravar assim de última hora, porque faz mais ou menos mais de uma semana que eu realmente estou doente com a virose que peguei. Mas pela misericórdia, espero que vocês possam aprender com essa lição e que Deus possa te abençoar grandemente. Paz do Senhor.